Aí, pessoal, estamos andando aqui às 10 da noite. Vou falar que é mentira aí, ó. 10h48. 10h48. Quase 11 da noite a gente está andando aqui, ó. Celular na mão, relógio. Carteira, capital de El Salvador. Por que El Salvador é conhecido como um dos lugares mais perigosos do mundo? El Salvador vai intensificar a guerra contra as gangues. O anúncio foi feito pelo presidente Nayib Bukele depois do assassinato de 3 policiais durante uma emboscada possivelmente organizada por estes grupos criminosos. A polícia de El Salvador prendeu 50 mil pessoas nos últimos 5 meses. El Salvador tem um problema gigante com as gangues, como a Mara Salvatrucha e a rival Barrio 18. No início dos anos 2010, El Salvador foi o país mais violento do mundo. Desde a década de 90, o país enfrenta uma guerra de gangues extremamente violenta. En una bolsa viene cabeça e na outra viene o resto do corpo, o tronco. Um líder jovem, assíduo nas redes sociais, que soube capitalizar as demandas de uma população farta da violência. El Salvador passou por uma mudança radical, hein? Mais de 80% das cidades vão deixar de existir. 42 dias em que o regime de exceção está em vigor, foram registrados 77 dias sem nenhum homicídio. Bom, depois da nossa ida para Cuba, Venezuela, fomos para El Salvador. Fala pessoal, chegamos aqui no aeroporto do Panamá, estamos na cidade do Panamá. Chegamos hoje aproximadamente às 6 da manhã, do horário local. Então, 5 horas parado aqui, depois chegar lá e descobrir quem é Bukele. Desde que a gente voltou, acho que foi agosto de 23 que nós fomos, né? Já aconteceram várias novas atualidades que a gente vai, inclusive, tentar mostrar aqui o que aconteceu dessas mudanças depois que nós voltamos, né? Eu e o Fábio, que tínhamos ido já para Cuba, para Venezuela, a gente chamou o Guilherme para nos ajudar nisso. E aí, primeiro dia que vem à cabeça aí, o que vocês lembram? A primeira coisa que marcou a gente, assim, bem, que a gente pousou no aeroporto, desceu no embarque e viu logo a foto do Bukelão, lembra? Ah, é verdade, Imagina você descer no aeroporto que tem a foto do presidente assim estampado e você vê uma fila. É isso que eu ia falar, uma fila. Uma fila das pessoas para tirar foto com o presidente do país. Coisa inimaginável. Uma coisa assim, nova, né? já tem ali, né? Aeroporto que parece de cidade pequena, cara. Bom, mas no fundo não é tão pequeno. O país tem mais ou menos 6 milhões e meio de pessoas. Nós estamos na capital aqui, tem um terço da população, 2 milhões de pessoas. Pô, não é uma cidade pequena. Mas parece um aeroporto de cidade pequena. Um calor que, se desse para sentir isso, pelo amor de Deus. Até porque a gente estava visitando esses países mais controversos aí da América Latina, né? Cuba, Venezuela, mas El Salvador não é bem na linha deles, mas era um hype, assim, que pouca gente falava de El Salvador como fala agora, né? Já acompanhava o Nayib Bukele, que o cara já estava revolucionando lá. O que esse cara fez? O que foi de tão marcante que ele fez, né? El Salvador é um país que já foi o mais violento do mundo. Chegou a superar 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. Para ter uma ideia, o Brasil estava na casa de 20, ou seja, 1/5. E se a gente pensar em São Paulo, que a gente é de São Paulo aqui, né? Algo entre 5 e 6, ou seja, São Paulo, que falam que é perigoso. 5 habitantes, e lá passava de 100, mano, aquilo é a faixa de Gaza. E esse país, ele foi do mais violento do mundo, para quando a gente foi lá, depois do Bukele assumir, ele passou 365 dias com 0 homicídios, cara. E lá era muito famoso a briga entre gangues, né? 2 gangues que dominam lá, a Barrio 18 e a Mara Salvatrucha. Então esses caras eram assim, tinha um bairro aqui, um bairro ali, uma rua no meio, cruzou, morreu. Os caras matavam por esporte. Matava. Ali a regra era matar. Teve um importante fato que levou a isso, que são 2 gangues, aí você volta a explicar já, que nos anos 80, eles entraram numa guerra civil em El Salvador. E grande parte deles fugiu para os Estados Unidos, mais especificamente ali na Califórnia, em Los Angeles, onde essas gangues se formaram. Então, os El Salvadorenhos, ou salvadorenhos, que tinham fugido da guerra civil, se instalaram lá, ou aqueles que já nasceram lá, formaram as gangues de salvadorenhos, que são as chamadas Maras, Mara Salvatrucha, e aí tinha a 18 e a 13, 18 e 13, que elas, quando, se não me engano, foi o Bush pai, né, que fez uma limpa em mandar embora os imigrantes ilegais, foi uma leva desses que já tinham formado aquela gangue nos Estados Unidos. Então eles voltaram para El Salvador já com as gangues institucionalizadas, ou seja, a rivalidade nasceu nos Estados Unidos
entre salvadorenhos e elas passaram a coexistir ali e ao longo do tempo foi tomando o lugar do próprio Estado, né? E elas passaram a ser a lei vigente, como você está falando, e você já volta. E vale a pena falar que esse documentário que está passando aqui ao fundo chama La Vida Louca, que é justamente passado em El Salvador antes da ação do Bukele, que é justamente a realidade. Esses são os chamados pandilheiros, né? Quem é de gangue, é uma vida real isso. E depois até o diretor ele foi assassinado logo depois, que era um espanhol que tinha ido filmar. E ele é filmado em La Campaneira, que a gente vai mostrar muito no documentário, a gente vai falar dele aqui, que é justamente passou a ser o lugar mais perigoso do mundo, se não me engano, em maior de 100 mil habitantes, que é aquele bairro que é uma rua que desce com as casinhas ao lado e que nós entramos nas casas, falamos com os moradores em que eles nos falaram que se a gente tivesse ido 1 ano e meio atrás, a gente já teria sido assassinado, ou seja, a mudança foi muito rápida, faz 2 anos e pouco que El Salvador passou por essa mudança, né? Na época que a gente esteve lá, já estava com taxa de homicídio inferior à Dinamarca. Então, assim, tava super seguro de andar, a gente andava à noite, a gente fazia tudo. Mas a gente ainda via na porta de farmácias, drogaria, os caras com uma puta de umas escopetas na mão, segurança armada na porta, lembra? Fala, meu, mas tá seguro ou não tá? O que esses caras aí? Porque chama atenção, cara. Puta de umas escopetas. Aí os caras falam, meu, hoje não acontece mais nada. Isso aqui é uma herança de outros tempos e os caras ficaram e tal. Assim como na Campaneira também, todo mundo dentro de casa, um puta de um calor. Que vocês estão dentro de casa ainda, tudo com grade. Aí a mulher falou, pô, é o hábito, todo mundo acostumou a ficar preso, cara. E as pessoas na inércia ainda de, tipo, se sentem seguros, se conversam, mas elas continuam, de alguma forma, assim, trancadas em La Campaneira, as casas tinham, acho que, 40 metros quadrados cada casa, era tipo uma Coab, assim, né, uma coisa. E os caras trancado dentro do cubículo. Então, assim, heranças de outros tempos, né? E a gente conversou com uma comerciante lá e ela comentou, pô, era muito comum a gente acordar para trabalhar e passar, são vários becos, né? Você sai de uma casa e você vai andando e ela falou assim, eu tinha que passar em cima de corpos frequentemente, sair de casa. Escutava tiro, morreu um, morreu outro lá. O cotidiano dos caras era esse, cara. Eles eram completamente acostumados. E aí, voltando um pouco no contexto, né? O que o Bukele fez que foi tão rápido e tão repentino? Ele aproveitou um episódio que os caras mataram 88 pessoas no final de semana. Ele aproveitou esse episódio, decretou estado de sítio e ele foi e verticalizou todos os poderes que ele podia. Ele destituiu alguns juízes e aí ele passou a ter uma ordem direta para, por exemplo, processo civil, processo judicial. Os caras não precisavam mais ter um mandato, não sei o quê. E eles começaram a pegar isso e pegar os pandilheiros ali, simplesmente pegando os caras jogando, sem provas, mas com algumas evidências. Então esse processo legal ficou encurtado e ele começou a jogar os caras na cadeia. E é interessante que, assim, durante esse tempo ele foi prorrogando o estado de sítio. Esse foi um papo que eu tive vocês devem conhecer o Hélio Beltrão, e aí eu tava falando exatamente isso. Qual é a concepção? O Hélio Beltrão também é do Instituto Mises, então ele, na economia, ele é libertário também, e ele perguntando, pô, mas até que ponto isso é sustentado? Ele pode se tornar um ditador? E a grande pergunta que a gente teve, a grande discussão que a gente teve beleza, todos estamos de acordo que ele extrapolou ali os limites previstos. Ele mudou a Constituição, ele colocou uma reeleição para ele, tudo baseado em referendo, mas ele colocou um estado de sítio e foi prorrogando esse estado de sítio em que, como você falou, acabou com o devido processo legal e ele colocava pessoas, inclusive, que eram ligadas aos pandilheiros, as pessoas de gangue, e não denunciavam, essas pessoas também iam para cana. Tanto é que, quando a gente foi para lá, o ano passado, por volta de 5 mil pessoas estavam sendo colocadas aos poucos em liberdade, porque não tinha sido constituído prova sobre eles e tudo mais, né? Então o ponto esse cara pode se tornar em algum momento um ditador à direita? Pode. Sem esse tipo de mão dura, como você negociar com aquelas pessoas que vocês estão vendo aqui, são aqueles de cara fechada de tatuagem, e que uma coisa me chamou muita atenção, não sei se vocês lembram, em que um cara falou assim pra mim, olha, eu tinha meu primo que morava na rua da frente, que era separado por uma avenida grande. Lá era uma gangue, aqui era outra, eu passei 5 anos sem ver pessoas da minha família. Porque se eu atravessasse lá e o cara sabia que eu morava, mesmo que eu não pertencia a uma gangue, eu morava no bairro onde era comandado pela gangue opositora ao bairro do meu primo, o cara me dava um tiro na cabeça e meu corpo ficava ali no chão e ponto final. Como você falou, passava outro por cima e acabou. Então o ponto como você negocia com essas pessoas não sendo mão dura? É muito difícil julgar, dizer que vai acontecer A, B, C ou D, sem ter pisado lá ou conhecer essa história, né? É muito difícil. Foi acho que a maior discussão que a gente teve lá,
porque o discurso da esquerda, da oposição, a maior crítica ao governo é o seguinte: quantas pessoas inocentes estão sendo presas e injustiçadas para isso estar acontecendo? Então, acho que essa foi a maior reflexão que a gente saiu de lá do país. Até hoje a gente se pergunta. E outra também, né? Tem aquela frase: você não faz omelete sem quebrar ovos. Não tem nenhuma solução que você fala, essa solução é perfeita. Mas esse cara atingiu um nível que beira a perfeição. Porque todas as mexidas que ele fez na Constituição, essas questões de reeleição, a segurança pública que o cara revolucionou, né? O cara saiu do pior país para ser um dos melhores. São métricas que não tem como você questionar, principalmente por um ponto. Ele tinha 95% de apoio da população. Eu acho que, para mim, isso é o divisor de águas. Você vai falar assim, o cara é ditador ou não? Como é que tá o apoio da população? O cara tem 95% de apoio da população, eu acho que é o ponto fundamental da discussão, cara. Pero, ¿qué puedes hacer hoy tú que no podías hacer antes? Hoy tú como salvadoreño, como ¿no? Residente, Sí. digámoslo así. Que ya puedo ir a visitar, digamos, a mi familia donde estaba en las colonias peligrosas. Hoy Antes sí no ya- podías. Antes no. Depende si era de las mismas pandillas. Tal vez no había problema, pero aún así siempre nos interceptaban para dónde veníamos. El miedo de ellos era que uno fuera quizás a meterse, Claro. quizás era de otra pandilla contraria. Pero te paraban aquí, por ejemplo, te pueden parar aquí en una calle como esa. No, aquí no. Era más que todo en colonias, al interior de las colonias, ya, digamos, señalizadas, esta colonia es peligrosa, esta no. Pero había zonas que por lo menos aquí no. Tal vez existían robos, pero esos robos creo que en qualquer país existe. Governos autoritários, lá no começo, quando eles chegam ao poder, normalmente, digamos na história recente, eles têm apoio popular, né? O Chávez foi eleito por voto popular. O Lula, autoritário, foi eleito pelo voto popular. Durante a Revolução Cubana, tinha um apoio popular acima de 60%. Então, assim, é um bom ponto, tá? Eu acho que, dentre o que ele tinha nas mãos fazer, ele tá fazendo um baita de um trabalho, que eu já vou explicar porque de outro lado, mas é o que você falou, na Revolução Cubana, Fidel tinha o apoio, Hugo Chávez tinha o apoio, Lula tinha o apoio. Mas tem coisas interessantes. Por exemplo, diferente de Lula, de Fidel, diferente do Chávez, você pega o discurso agora no CEPAC, por exemplo, nos Estados Unidos, do Bukele, em tantos outros locais que ele tem feito um discurso a favor do mercado privado, a favor da iniciativa privada, a favor da liberdade empresarial, a favor do investimento privado no país dele, a favor de uma série de coisas de abertura de mercado que não faziam parte do discurso desses governo de esquerda quando tomaram o poder. Então, me parece que mesmo que ele venha lá na frente se tornar um ditador de fato, cara, surpreenderia, porque o discurso dele hoje é um discurso pró-mercado, liberal, o que não era um discurso do Chávez, de Lula, que se adaptou ali com a cartinha e tal. E só para completar, os 95% de apoio, me parece muito claro de explicar, quando você há 5, 10 anos não saía na rua, e agora teus filhos podem voltar a brincar. Então, se o cara fala, eu tô sendo liberal na economia e tô acabando, extirpando com os bandidos, não tem como você não ter apoio brutal, armando a população. Outra coisa que a esquerda não faz, a esquerda desarma a população. Lá ele tá permitindo que as pessoas andem armadas, a população civil. É, de fato, um país pobre, um PIB per capita bastante baixo de El Salvador, então eu confesso que eu esperei muito do que eu via, mas eu não esperava encontrar tão viva nas pessoas a memória da violência brutal que era. E o tamanho da violência. Porque por mais que a gente fale, pô, aqui em São Paulo é perigoso, se a gente terminar agora aqui e vamos jantar, de gravar, a gente, pô, tira o relógio, não põe o celular. Mas a gente não imagina o que é você simplesmente atravessar a rua e saber que se você atravessar, você vai tomar um tiro na cabeça e é isso. E acabou, porque lá quem manda é a gangue rival. Então, é um nível que extrapola qualquer coisa que a gente conheça de violência, né? Então, lá Campaneira, essa era a entrada única. Lembra que a gente leu naquela matéria que era a entrada única, que os caras faziam aquela barricada que fechava? Lá para baixo, que essa Só entra por aqui, só tem essa saída, isso. Ou seja, fazer uma barricada. E aqui não deixava entrar, obviamente, aqui era a rua que dividia das duas facções, que a colônia lá de baixo tinha uma nova facção, né? Que era, aqui era 18 e lá era MS. Ou seja, quem entrasse aqui, essa rua dividia das facções e a gente não poderia entrar em nenhuma das duas.
E aqui era considerado por eles o lugar mais perigoso de El Salvador, com a maior taxa de homicídio do país, que já foi considerado o mais violento do mundo. Que é isso que eu ia falar, consequentemente é um dos mais violentos do mundo. Então, no fundo, a estrutura do país, a infraestrutura do país era basicamente o que eu esperava. E me surpreendeu uma coisa, não sei se é vocês também, é um mix de construção mais nova com algumas coisas ainda mais, digamos, velhas por conta do tempo. Novos hotéis chegando, então começando a perceber um respiro de, opa, tem gente começando a olhar para cá e vamos trazer um certo nível de investimento. Isso aqui que é interessante, ó. Centro médico em construção. Tem o momento de investir agora. Quando um país começa a trazer alguma previsibilidade econômica com segurança, basicamente a impunidade é que acabou, né? E o crime organizado acabou, é o que a gente vê. Prédios sem subindo, carros bons chegando de volta, momento de investir, uma economia girando, que estava parada até março de 2022 pelo crime organizado ter tomado conta do país, das ruas, onde as pessoas simplesmente não saíam na rua. Nós estamos falando de 1 ano atrás. Ou seja, por um estado de sítio que foi colocado aqui, jogaram mais de 70 mil pessoas na prisão e a economia ressuscitou. Teve um dia, a gente falou de La Campaneira, tem um outro bairro que é um conhecido, aquele Soyapango, lembra? Que, porra, a gente gosta de andar e fez muita coisa andando, quase tudo. Esse dia a gente andou mais de 30 quilômetros no dia, você lembra? E esse dia a gente pegou o mapa e atravessamos do nosso hotel, que era, falaram que era numa zona nobre da cidade, né? E fomos até Soyapango, que é um pouquinho antes de La Campaneira, que também era um dos bairros mais perigosos em números, lembra, de homicídio? E a gente saiu, cara, e andamos a cidade inteira, foram mais de 30 quilômetros, lembra? Onde estamos? Vem cá, vem cá. Filma lá, ó. Plaça Mundo. Tá vendo? Falaram pra gente aqui. Esse é um lugar, esse é um bairro que chama Soyapango, que antigamente falaram que era o mais perigoso daqui, controlado pelas guerrilhas, e que agora a gente pode visitar. Essa avenida principal aqui já tá tranquila, depois a gente vai sair um pouquinho das avenidas principais e conhecer o que tem aqui por dentro. Mas já falaram antes que a gente não poderia vir aqui de maneira nenhuma. Vamos explorar o bairro. E aí, faltando, sei lá, 2, 3 quilômetros, a gente quis pegar um ônibus para ver como era o ônibus lá. Lembra disso? E a gente entrou no ônibus para ver quanto custava, como que as pessoas pagavam, como que era a conversa ali. Depois paramos ali num shopping, na beira de Soyapango, paramos ali no shopping para almoçar, lembra? Num shopping mais popular. Entramos nos bequinhos, e aí você foi lá e cortou o cabelo ainda. O Fábio foi lá, cortou o cabelo no tiozinho. $3,50 para cortar o cabelo, ficou uma bosta. Foi muito engraçado, né, nesse dia. Aí, galera, nós estamos aqui em Soyapango. Vocês podem ver que eu meti o meu corte salvadorenho. E aqui é um município que foi considerado o município mais perigoso de El Salvador. E El Salvador já foi considerado o país com mais homicídios do planeta. Vou mostrar um pouco aqui, ó. Olha o centrinho. Vários comércios aqui, pequenas lojinhas. E um trânsito cabuloso aqui. Mais ou menos, hein? Tudo com muita grade, acho que da época dos esquices ainda, dos pandilheiros. Aquela loja lá do outro lado, tanto de motoca que tem lá para entregar, ó, comida. É uma lojinha que vende alguma comida à base de frango. Bem movimentado aqui, ó. Tem um shoppingzinho ali atrás. Mas enfim, voltamos à noite. Andamos em Soyapango, não sei se vocês lembram, andamos em Soyapango à noite. Paramos para perguntar para 2 policiais que estavam com aquelas puta arma, lembra? Da cintura até tem a foto, né? E a gente perguntou para eles, pô, como é que seria nós andarmos aqui há 2 anos atrás? Ele falou, amigão, você não teria passado há muito tempo de lá de trás ainda, lembra? E nós andando com o celular, filmando, relógio, enfim, entrando nas casas, falando com as pessoas e nos sentimos completamente seguros, até pela própria mensagem que as pessoas nos passavam, né? Não, podem ficar tranquilos. Estamos aqui na comunidade.
no município de Soyapango, aqui. Nós estamos praticamente na divisa onde separava as duas maiores gangues aqui de El Salvador, que era a DC8 e a Salvatrucha. Então, os moradores aqui, nenhum podia cruzar de um lado para o outro. E é o que a gente acabou de fazer. A gente cruzou de um lado para o outro, tranquilamente. Encontramos pessoas do exército aqui, falando com os moradores. Vida normal. E quem cruzava no passado, seja inocente ou não, criança ou não, eles simplesmente matavam. Tem relatos aqui até de cemitério clandestino aqui dentro, que os caras desovavam corpos e tal. E assim, nós perguntamos umas 10 pessoas aqui, é seguro caminhar aqui? Os caras, não, vai tranquilo. Vai tranquilo. Mas os relatos aqui de outras épocas são terríveis. Extorsão e tudo mais. Estamos aqui em cenário que antes era guerra. Estávamos conversando com os policiais e falaram que era tranquilamente a gente encontrava corpos aqui há 2 anos atrás. E hoje, graças a Deus, como a senhorinha falou, ó, a prova de que tá tudo bem, cara. Olha aqui. Olha a paz dele. olha a paz. Olha a paz. Olha aqui. E lá em Soyapango, a gente lembra que a gente foi numa loja de armas e chamou atenção lá que esse cara tinha uma visão bem sóbria, assim, né? Ficamos conversando um tempo lá com ele. Bem imparcial, né? Mas que ali o cidadão civil ele pode se armar. Levantou alguns pontos, né? Que ele falou que o regime de exceção que vinha sendo prorrogado lá já tinha, acho que 14 meses, algo assim. Ele não requer licitação, então os gastos do governo não estavam mais público. Aí ele temia uma escalada de autoritarismo, é legítimo, né? Enfim, mas teve uma informação que ele me falou lá que me chamou atenção, que ele disse que a venda de armas despencou 70%, ou seja, os civis pararam de comprar armas. Isso é um termômetro, né, do quão seguro ficou. E han sentido una diferencia desde que Bukele se cambió a presidente? Con la criminalidad, las ventas se cayeron o se mantuvieron. La verdad sí hubo una reducción en la criminalidad y sí también hubo una reducción en ventas. En las ventas. En armas de fuego. Esto no porque compraran criminales, sino que por la situación en general. Pues por la situación que ha habido con la policía y todo, pues muchas personas ya tienen más cautela, preferirían mandar armadas para no meterse en problemas. Sí. Y también el hecho de que se sienta más seguridad en general, creemos que ha influido, ¿verdad? Claro. Que sí disminuya. Um pouco mais seguro. A gente estava falando lá sobre a parte do país, ser um país mais ou menos desenvolvido, né? Então o salário mínimo lá está por volta de $300, o que isso daria R$1.600, R$1.700. O salário médio são $500. E a gente via ainda de ruas, esse tipo de coisa, uma infraestrutura um tanto quanto precária, mas como a gente falou, alguma parte a gente começava a ver já resquícios de novos investimentos chegando, né? A gente parou uma vez também para perguntar na loja, para ver como custava ali os bens, digamos, de uso corriqueiro dos salvadorenhos, lembra? A gente entrou numa concessionária da Honda, e uma moto 200 cilindradas custava $1.900, então um pouco menos de 10 mil reais, e uma de 150 cilindradas, seria, digamos, uma CGzinha que a gente vê aqui em São Paulo, de entregador principal usa CG, custava $1.800. E o ponto importante foi que eles falaram lá que eles importam da Guatemala, que eles não têm indústria, não têm produção local, que por sua vez importavam da China. Então, grande parte do que a gente via ali das motos, eram motos diferentes das que vemos aqui, porque grande parte vem da China através da importação da Guatemala, né? Que eram 3 impostos ali, que era o IVA, de 13%, o DAI, que era o imposto de importação, e o DUCA, que é o imposto aduaneiro, de 7%. Então, eles não me falaram quanto que era esse DAI, que é o imposto de importação, mas entre o IVA e o aduaneiro dava pelo menos 20% de imposto. Outra coisa também em cima disso aí, que o crédito para aquisição, era bem parecido com o Brasil isso, o crédito para aquisição de motos lá, eles tinham uma taxa de 1,6% ao mês,
E essas casas, que eram as casas lá do Minha Casa Minha Vida, que eles tinham, né? Subsidiado pelo governo, era em torno de 6% ao ano. Então, assim, bem parecido com o Brasil. Pontos aqui interessantes que eu achei que a gente falou. Naquele lugar que a gente foi na loja de armas, o vendedor falou alguma coisa, e é duro você também ter 100% de certeza. A gente está relatando aqui o que a gente ouviu da boca de pessoas, porque de uns você ouvia uma coisa e de outros você ouvia sobre o mesmo fato alguma coisa diferente, né? Esse cara que vendia armas, que falou que a venda tinha caído muito, como o próprio Fábio falou, ele falou que havia relatos já de jornais que estavam recebendo algum tipo de censura por ser oposição ao governo. Por exemplo, o jornal El Faro, que ele falou que a sede ele tinha mudado para Guatemala, porque alguns jornais que no início apoiavam Bukele agora estavam fazendo oposição de alguma forma, seja porque falavam que algumas prisões estavam sendo ilegais ou pessoas inocentes continuavam presas, não importa. E aí essas pessoas esses jornais tinham ido embora para Guatemala, no caso desse El Faro, e que ele falou que já tinha casos de fugas e prisão por se posicionarem contra o governo. Então esse foi um fato que ele falou. E só lendo aqui um pouco dos dados, né, do regime de exceção, quando a gente estava lá, ele já tinha sido prorrogado por mais de 12 meses, e ele tinha destituído 5 juízes, ele trocou 1/3 dos juízes do país inteiro. O regime de exceção permitia detenção sem mencionar o motivo, permite prisão preventiva de até 15 dias e qualquer autoridade pode intervir em celular, e-mail, qualquer comunicação suspeita sem qualquer autorização judicial. Então isso que era muito questionado, né? Algumas ONGs lá diziam que muitos inocentes foram presos e mais de 90 pessoas tinham sido mortas na prisão. E um outro item que eu notei aqui, né, que uma salvadorenha falou que ele foi muito estratégico, porque o que ele fez? Antes de estourar o gatilho que deu origem ao estado de exceção, ele dobrou as Forças Armadas de 20 mil homens para 40 mil homens, equipou os caras, treinou, deixou tudo na agulha, no gatilho. Na hora que teve o episódio lá daquelas 60 e tantas mortes no fim de semana, ele foi lá e apertou o botão. Mas ele já tinha armado a casinha, já estava com o plano todo na cabeça. Que interessante aqui como destoa de um para o outro, né? Eu anotei aqui que um Uber falou pra gente que os meios de comunicação são pagos pelo partido de oposição principal, o FLMN, né? Em que eles falam mal, mas falam mal do próprio governo, mas que no geral, com esse apoio de 95%, as pessoas não acreditam mais nos meios convencionais. Então isso não é algo do Brasil, isso é algo do mundo, né? Que os meios de comunicação convencionais estão sendo colocados em xeque, as pessoas duvidando, até porque todo mundo tem isso aqui na mão e você vê outras fontes de informação e principalmente lá você vive aqui. O governo Bukele faz muito bem isso aqui. Muito forte nas redes sociais. E olha só que interessante, outro paralelo que a gente consegue fazer aqui, em que lá nos falaram que as gangues, as pandilhas, obrigavam, entre aspas, porque elas estavam lá no dia da votação, as pessoas votarem no FLMN, que é aquele partido de extrema esquerda que normalmente as gangues apoiam esse tipo de coisa. Então as Farc, por exemplo, apoiavam um partido na Colômbia, as Farc apoiavam. Então a gente vê várias dessas guerrilhas que são de extrema esquerda, são apoiadas pelos grupos criminosos. E vamos lembrar, o PCC, através do Marcola, declarou voto e falou que os seus integrantes tinham que votar no Lula aqui na última eleição de 2022. Então veja que o padrão se repete, sem discussão político-partidária, que é igualzinho. É claro, porque ele vai defender aquele grupo que desarma a população, que é mais permissivo com o crime. É justamente isso. Aí eles podem, obviamente, entrar nos gaps que o Estado não está e eles passam a controlar a eletricidade, passam a controlar o crime, o tráfico de drogas, o tráfico de arma. É bem claro isso, né? E isso nos relataram lá também. E, no geral, a gente sentiu também que estava tendo muito investimento no país que vinha de salvadorenhos que se tornaram bem-sucedidos fora do país. E agora, depois de décadas, porque a onda de gente que saiu ali foi década de 80, 90, que foi para os Estados Unidos e tal. Então, imagina que esses salvadorenhos estão lá nos Estados Unidos há 20, 30, 40 anos,
Ou seja, fizeram a vida por lá e agora estão botando dinheiro no país pela primeira vez. Então, a gente ouviu muita história assim, de, tipo, esse hotel que foi comprado por um salvadorenho que tá fora, aquilo ali foi construído por um cara que é daqui, mas tá fora, tá voltando. Então, começou a ouvir muita história de gente botando dinheiro, voltando a acreditar no país depois de muito tempo, entendeu? Então, são pequenos sinais, né, que vão começando a virar uma... Não queria usar esse termo marolinha, porque já foi usado por uma pessoa que eu não tenho muita afinidade, mas que começa a virar uma onda muito forte de investimento no país, né? Inclusive, você mencionou sobre o voto, essa parte de confiança, a gente pegou um papo com uma outra pessoa em que falou que ele nunca tinha votado porque era mais do mesmo, ele não sentia mudança nenhuma e que agora ele tinha uma esperança e que agora ele tinha começado a votar novamente, né? Então você vê uma esperança ressurgindo. E a gente não mencionou aqui também, vamos lembrar que El Salvador é um país importante para surf, né? Sim. Então, historicamente, os surfistas vão para lá, que tem boas ondas e tudo mais. E é interessante que nós fomos até a costa, né? Nós fomos até alguma praia lá e ouvimos alguns relatos de pessoas que antes iam para lá na época das gangues, eles iam surfar, mas eles tinham todos os cuidados. Então, era do hotel para o surf, do surf para o hotel e nada mais. Então não podia fazer aquele tour que nós fizemos ou visitar tantos outros lugares, sair à noite, passear, a gente a pé, isso não existia. Que ele ia, surfava, né? Praia, água, hotel, água, tinha a segurança dele ali. E a gente tentou, em algum momento, ver se nós conseguíamos chegar próximo à prisão, mas ela é longe, né? De El Salvador, de San Salvador, da capital, e que a gente chegaria ali, ia chegar num raio de alguns bons quilômetros que não nos permitiriam chegar sequer próximo ou visualizar ali onde hoje é a maior cadeia da América Latina. Então, a gente acabou saindo de San Salvador simplesmente para ir para a região litorânea, para conhecer as praias ali. Que tinha até uma parte bem desenvolvida, que era os resorts, que é basicamente o que ele falou, dos surfistas, né? Que é bem forte lá. Então a gente até entrou em uns resorts, você lembra? Umas pousadinhas ali, até bem organizadas, assim, para um país do jeito que tava. Cara, falando na cadeia, as poucas imagens que são feitas lá só são divulgadas oficialmente pelo governo, então ninguém entra lá para documentar nada, mas chama atenção algumas coisas, né? Lá não tem colchão, os caras dormem tipo umas prateleironas de metal, assim, os caras dormem ali e foda-se. Os caras, assim, tolerância zero lá dentro. E ele faz questão de assumir isso, né? Teve um período até pouco antes da gente ir lá que rolou um boato que os caras falaram que ia retalhar o governo e tal. O Bukele convocou uma coletiva e falou, ficou até famoso esse discurso, que ele falou que qualquer coisa que acontecesse, ele falou, te juro por Deus que a partir de amanhã vocês não comem nenhum arroz aí dentro. Por aí andam rumores que querem empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Então, peitava. E aí vinha movimentos de direitos humanos e tal, e pressionando. Teve uma outra declaração que ele fala, porra, passaram 50 anos sem saber apontar onde que era El Salvador no mapa. De repente tá todo mundo aqui dentro da minha cozinha me dizendo o que fazer. Porra, vai caçar seu rumo aí. Não é à toa que outros países estão querendo entender o que eles fizeram ali para justamente tentar implantar, adaptar o modelo a cada um dos seus países, a sua metodologia, a sua maneira de ser, mas que, de novo, olhando sob o ponto de vista de homicídios a cada 100 mil habitantes, é um sucesso. O Fábio estava mostrando agora aqui em que o país que mais tem na América Latina homicídios a cada 100 mil habitantes é a Jamaica, com mais de 60. Liderando ali em último, ou seja, com menos homicídios a cada 100 mil habitantes, ainda menos de 3, menos de 2,5, hoje é El Salvador. Você olha o Brasil ali muito próximo de 20, né? Então, na meiuca ali, Caracas, que a gente acabou sentindo, inclusive, menos do que aqui de pequenos furtos, é outro tipo de roubo, acho que na casa dos 40 que a gente tinha visto. Então, indiscutivelmente, ao olharmos sob o ponto de vista de homicídios,
que obviamente traz uma série de tranquilidade no dia a dia, investimentos, salvadorenhos voltando, ou mesmo mais turistas que levam renda, empresas voltando, funcionou. Eu acho que fica uma grande lição em que, obviamente, nisso eu não vou dar nomes aqui, mas eu tenho um grande amigo que pertence a uma das Forças Armadas, em que eu perguntei para ele assim já, eu falei, quanto tempo vocês precisariam para dominar o Rio de Janeiro? E ele falou assim, se a mídia nos permitisse, estivesse do nosso lado, e a gente tivesse força para entender que os direitos humanos virou alguma coisa completamente política, se você me dá 1 mês e meio, a gente toma o Rio de Janeiro de volta. Olha que impactante, cara. Então, quando você olha e fala, falta boa vontade política, porque grande parte dos políticos estão envolvidos. O próprio Rodrigo Pimentel, que eu conheço, ele, super gente boa, o cara que fez o Tropa de Elite, eu tava conversando com ele esses dias, tomando um vinho com ele lá em Santa Catarina, que eu encontrei com ele no hotel, ele deixou muito claro ali no vídeo e nos podcasts que ele tem feito, que, por exemplo, a ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em que alguns cargos são indicados pelo governador do estado e que no Rio de Janeiro o governador não indica, quem indica é a ALERJ, porque a ALERJ é completamente dominada pelo Comando Vermelho, pelas milícias. Então, ou seja, o que nós estamos falando é que o crime organizado ele está tão dentro das instituições estatais que torna praticamente uma tarefa muito difícil você lutar, porque justamente as pessoas que estão lá no poder público se beneficiam ou fazem parte daquilo. Então você realmente precisa de alguém mão de ferro como o Bukele chegando para falar, vou derrubar esse que se tornou um poder paralelo, né? E quando o cara me falou isso, falou em 1 mês a gente tomaria se nos permitissem, e ninguém tá falando aqui de matar civil, nada disso, se nos permitissem, sem ter o tal do esse politicamente correto, a mídia negando esse tipo de coisa, você fala, pô, 1 mês e meio você toma uma cidade que tá completamente tomada pelo crime organizado, duvido, porque ele mudou um país, de 6 milhões de habitantes em 1 ano. Então, olhando por esse ponto, de novo, os números estão comprovando algum sucesso na parte da violência, né? E outra coisa, quando a gente fala que o cara mudou o processo legal, que foi, de certa forma, meio autoritário, mão de ferro, cara, tem uma linha tênue aí que é o seguinte, não dá para você fazer as coisas em escala, principalmente falando de América Latina, porque você tem uma camada de burocracia que te freia, que não deixa você escalar. Você fala, vamos tomar o Rio de Janeiro, tem 16 milhões, acho que o Rio sozinho tem uns 6 e pouco. Beleza, vamos usar as mesmas métricas aí de El Salvador. Você vai, imagina que 1% da população na cadeia, 16 milhões, nós falando Rio tem a mesma população de El Salvador, a cidade do Rio de Janeiro. Então, aí você fala... A cidade? Cidade do Rio de Janeiro tem a mesma população de El Salvador. Imagina, 1% ali é criminoso? Vai, chutando, tá? Hipotético. 1%. É igual El Salvador. Como que você vai pôr da noite pro dia 60 mil pessoas na cadeia? Aí vem processo legal, não tem nem capacidade de presídio, sabe? Não tem como escalar. Então tem essa questão do autoritarismo, da mão de ferro, de não sei o quê. Por outro lado... Cara, tem essa camada de burocracia aqui no Brasil, ela não é brincadeira, cara. Você tem que... Por isso que vem o estado de exceção, verticaliza, encurta os processos. Imagina a quantidade de recursos que um criminoso fica postergando para poder, enfim, ir para prisão. E era um país em guerra. É complexo, não é só querer fazer. Você tem que mudar uma estrutura jurídica, você tem que mudar muita coisa num país para poder conseguir chegar no nível que esse cara chegou. A gente gravou um podcast lá, você lembra? Com a... Como é que era o nome dela? Luciana Mello, que é uma empreendedora brasileira que mora lá, se não me engano, há 14 anos. Na época era 13, a gente foi ano passado, acho que há 14 anos que ela mora lá. Trabalha com cosméticos, né? Esse tipo de coisa, shampoo. Ou seja, ela pegou o período ali complicado e nos testemunhou, né, que realmente a parte empresarial, obviamente, melhorou muito, que tinha determinadas regiões pequenas que ela podia transitar, mas era com todo cuidado e tal, e que ela não tinha pretensão nenhuma de voltar ao Brasil, né? Isso é engraçado, né, porque a gente vê, eu gosto de falar essa frase porque é muito real. Você visita Cuba, Venezuela, El Salvador, e aí no fim, parece que isso te mostra muito mais de Brasil do que dos próprios países.
mostra como a gente vive enjaulado aqui, cara, como a gente é refém dos pequenos delitos aqui. É impressionante é impressionante o fato de você se sentir mais seguro em qualquer um desses 3 países do que no teu próprio país aqui que você, mal ou bem, né, a gente fala: "Não, eu sou brasileiro, eu sou malaca, eu sei". Quando o cara olha pra mim, eu já tô olhando, eu tô de olho, como se isso fosse uma vantagem, cara. A gente tá ali com o radar ligado 24 horas, porque a gente é refém. A gente é refém, a gente não pode simplesmente se dar o luxo de sair, relaxar e botar o celular em cima da mesa num bar. Vamos lá. Bom, Bukele, então, na semana passada que a gente está gravando aqui, que dia que foi? No final de maio, ele assumiu o segundo mandato, porque ele ganhou as eleições, e para o segundo mandato dele, né? E, enfim, torcer para o melhor, que o Salvador continue nessa tocada e que ele seja exemplo realmente para outros países da América Latina, que que a população passe a pregar uma falta ou que chegamos ao limite da nossa tolerância com a violência, que inclusive aqui no Brasil a gente, como estava falando, normalizamos já transformamos algo em normal, e que ele possa exportar as políticas de sucesso dele e torcer mesmo, né, para que o Salvador, que ele não venha a ser um ditador à direita e que ele continue as políticas de abertura do país, estimular o investimento privado, estimular a liberdade do cidadão de se expressar, de portar uma arma se ele quiser. Eu ia desejar toda a sorte para El Salvador, mas acho que quem precisa mais sorte agora somos nós aqui no Brasil. Eu desejo muita coisas boas pro pessoal lá. É um pessoal que a gente não se esforçava para passar horas conversando assim com as pessoas, um pessoal bem receptivo, um pessoal bem... Era muito bom de ver as pessoas acreditando na esperança, que o país estava em toda a mudança. Então, eu sinto... Foi uma das melhores experiências da minha vida, ir lá, conhecer o país, estudar o país, conversar com as pessoas, foi... Vivenciar tudo aquilo. A gente vivenciou o começo de toda essa mudança. Eu tenho muita vontade de voltar lá e ver se a gente consegue conversar com as mesmas pessoas, entender como é que está o país. Tenho muita vontade mesmo, porque geralmente a gente faz viagens para passear, para conhecer a gastronomia do lugar, para conhecer o óbvio, exato. Mas é muito mais profundo, muito mais... É gostoso de conhecer a cultura, conhecer as pessoas, caminhar e ver toda a realidade, que é um país diferente do nosso, mas diversas vezes eles cruzam com o nosso, com toda a história, com tudo que vai acontecendo, e é muito aprendizado de vida. Recomendo a todos e desejo toda a sorte do mundo e que El Salvador continue no caminho do bem. É legal da gente falar. Eu vejo El Salvador surpreendendo nessa próxima década. Eu acho que esse país vai se tornar um porto seguro ali dentro da América Latina. É muito bem localizado geograficamente. É um país que tem um clima bom, o povo é bom, o povo é trabalhador. É um país relativamente pequeno. É um país que está criando toda a base para poder crescer com solidez. Eu acho que tem um custo de vida lá que é muito acessível. Cara, eu arrisco dizer que El Salvador pode estar sendo destino de muito sul-americano, latino-americano aí nos próximos anos, viu? Para mim não seria nenhuma surpresa, não. Eu acho que tem algumas receitas básicas, né? Umas receitas básicas para você passar a ser atrativo para uma mão de obra mais qualificada ou para um porto seguro de investimentos. Na verdade, se você fizer uma relação, tem um histórico porque que a Suíça é encarada como, digamos, uma paraíso se você quer guardar teu dinheiro. Você tem segurança, você tem previsibilidade, você tem regras claras que não mudam no meio do jogo. Então, a receita é básica, a receita é fácil de fazer. O que falta, na minha opinião, é boa vontade política. Se El Salvador continua nesse caminho e continua abrindo o país, continua querendo atrair investimentos, que o Bukele fala abertamente da importância dessa atração de capital estrangeiro, ele acabou de abrir possibilidade de visto. Então, mais pessoas conseguindo ganhar visto, se você leva o patrimônio, tem alguma ação empreendedora local, mão de obra qualificada, que está extremamente escassa. A gente estava falando um pouco antes aqui, a mão de obra está escassa, não é no Brasil, é no mundo todo. Mão de obra qualificada está cada vez mais escassa. E mais, você vê uma demografia onde cada vez as pessoas vivem até mais tarde, e para cada mulher
nasce menos filho, em alguns países já estão com a demografia negativa, a tendência é muito clara. Em alguns próximos anos, algumas próximas décadas, por mais que essa tendência se reverta lá na frente, nas próximas décadas, nós já teremos uma carência brutal de mão de obra qualificada, né? E essa carência é uma briga por aqueles países que conseguem mostrar ou dar previsibilidade jurídica, dar segurança institucional, segurança pública, te transforma um ambiente, obviamente, disputado para você ir. Então, se ele continua nessa receita básica de bolo, que eu repito, para mim é básica, só não é feito por falta de vontade política e envolvimento com corrupção. Se continuar nessa tacada, um país pequeno, que na minha opinião é muito melhor você morar num país pequeno, que é mais fácil de ser governado, muito mais fácil de ser vigiado para evitar corrupção, não tem como ou não teria por que lá não se transformar realmente num paraíso da América Latina, né?